Isso aí, galera, estamos com mais um Sai da Matrix na área. Hoje, gente, um boletim do Sai da Matrix, que é um adendo ao Sai da Matrix 102, onde eu falei sobre a intervenção federal militar no Rio de Janeiro. Além de tudo aquilo que eu já falei no vídeo passado, algumas coisas de lá para cá ficaram um pouco mais claras. Por exemplo, hoje, dia 21 de fevereiro de 2018, o PMDB, ou MDB, de Michel Temer, anunciou que ele mesmo é o pré-candidato do partido para a eleição de 2018. E isso também ajuda a gente a entender algumas coisas. O ministro Raul Jungmann também pode estar querendo concorrer ao mandato no Rio de Janeiro nessas eleições. Então, além daquilo que eu já falei no vídeo passado, a gente também pode pensar que essa operação no Rio de Janeiro, ela pode estar servindo para desviar o foco do fracasso do governo em aprovar a reforma da Previdência, em função do ano eleitoral e de toda a dificuldade, mesmo nesse governo golpista, de encontrar deputados dispostos a se queimar com a sua base de eleitores num ano que eles vão ter que renovar os seus mandatos. Então, além de servir para desviar o foco desse fracasso político, pode também servir como uma boa forma de elevar a moral do governo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a opinião pública, pelo menos a opinião pública da classe média, é majoritariamente a favor da intervenção no Rio de Janeiro. Esse pensamento ele é altamente compreensível. A classe média do Rio de Janeiro está assustada. O problema, como eu disse no vídeo passado, apesar de não ter nenhum fato novo, isso não significa que o problema não é grave. E também, embora eu tenha dito que o fato do Rio de Janeiro não ser pior que muitas das grandes cidades brasileiras, no quesito violência urbana, não quer dizer que não é uma cidade extremamente violenta. E não quer dizer que a classe média não tenha motivos para estar tão preocupada com a segurança. A questão é que é compreensível que essa classe média não perceba a ineficácia de uma ação como essa. O pessoal da Barra, da Zona Sul do Rio, ao ver o aumento do efetivo de policiais nas ruas, mesmo que sejam militares lá com blindados absolutamente desproporcionais em se tratando de segurança pública, acaba tendo uma sensação de segurança, que é o que, no final das contas, as pessoas querem. Talvez essa impressão de que isso é muito bom nas comunidades não seja tão majoritária. Faça um esforço comigo. Imagine você, pai de família que mora numa comunidade pobre do Rio de Janeiro. Sei lá, na Rocinha ou no Vidigal. Imagina só você. Você está lá sentado, você trabalhou o dia inteiro, a sua casa tem uma peça, tá você, sua nega véia, 5 ou 8 crianças. De repente, o milico mete o pé na porta, bota uma arma na sua cara e vai revistar a sua casa. Se você não for uma pessoa envolvida com o crime, o que eu acredito que a grande maioria das pessoas das comunidades não é, você certamente ficaria muito irritado com uma situação dessas. Daí o absurdo dessa ideia de mandatos de busca coletivos. Se bem que isso parece que não vingou. Mas ao mesmo tempo começa a aparecer algumas situações, como por exemplo, o comandante Braga Neto dizendo que não pode haver depois dessa operação nenhuma espécie de comissão da verdade. Ora, se ele está dizendo isso, ele está querendo dizer o quê? Eu entendo que ele está querendo dizer que, obviamente, que os militares vão cometer excessos. E aí eu não culpo os militares. Gente, o militar, ele é treinado para combater o inimigo, para uma guerra onde ele sabe que vão acontecer baixas de inocentes. Entendem por que da desmilitarização? Essa lógica não serve para a segurança pública. Não trata-se de uma zona de guerra. O problema da criminalidade é um problema social. A gente tem que entender o seguinte, vamos pensar uma coisa. Mesmo que essa operação no Rio de Janeiro seja, do ponto de vista militar, super bem sucedida. Imaginemos que os militares subam na Rocinha e matem ou prendam todos os traficantes, todos os agentes do tráfico. Vamos imaginar uma utopia desse sentido. Mesmo sabendo que isso é impossível, mas vamos fazer esse esforço de imaginação. Imaginemos que os militares exterminem completamente o tráfico de drogas no Rio de Janeiro com essa operação. O que vocês acham que vai acontecer depois? Eu vou dizer o que vai acontecer depois. No outro dia estarão lá novos traficantes e novos agentes do tráfico. Na favela não existe traficante, existe varejista. Há pouco tempo surgiu uma notícia que líderes do PCC estavam morando num condomínio de luxo no Ceará.
Não vamos esquecer que um helicóptero com 400 quilos de pasta base de cocaína foi encontrado, sendo que esse helicóptero é de propriedade de um senador da República. Algo que não deu em nada, absolutamente nada. São coisas muito óbvias que a classe média, o senso comum, diante de sua rotina atribulada, de ter que ganhar o dinheiro para comer todo dia, horas de trânsito, muito trabalho, muita pressão, essa classe média ela não tem condições de compreender o que tem por trás disso. Essa classe média sabe que quando ela quer a sua droguinha, ela tem que ir no morro. Mas, gente, vocês sinceramente acreditam que uma atividade como o tráfico de drogas, que movimenta bilhões de dólares por ano, vai ter como seus principais agentes aqueles caras que a gente vê lá no morro, com um correntão dourado, um fuzil, muitas vezes sem nem os dentes na boca? Fala sério que vocês acreditam que esses caras que ficam com a grana do tráfico? Moçada, essa gente é funcionário. A opção pelo tráfico, ela é uma opção econômica. É lógico que a maior parte dos jovens das comunidades não opta pelo tráfico. Vai preferir ganhar o seu salário de fome de maneira honesta. Mas é óbvio que vão ter aqueles que vão parar para pensar e vão dizer: não, chega, eu não vou ser explorado a vida inteira. Eu prefiro ser feliz um pouco e morrer daqui a pouco com uma bala na cabeça. Eu estou dizendo que isso é certo? Não, eu não estou dizendo que isso é certo. Eu estou dizendo que isso acontece. Por isso que a gente diz que para resolver, ou para pelo menos ser eficiente contra toda essa criminalidade, o que a gente precisa é redução da desigualdade. A gente precisa oportunidade. Escola de qualidade, infraestrutura, saneamento, saúde. Oportunidade para esse jovem, que ele vai estudar e que depois ele vai ter um emprego digno. A gente tem que dar condições para esses jovens para que eles não vejam o crime como algo sedutor economicamente, porque é muito desproporcional. Um jovem de uma comunidade honesto vai ganhar, no início da sua carreira ali, um salário mínimo, quando muito. Geralmente, quando eles conseguem ter ali a carteira assinada com salário mínimo, isso já é uma grande vitória. Agora pensa, se ele virar um aviãozinho do tráfico, em pouco tempo ele vai estar ganhando 10, 20 vezes esse valor. Se gente classe média alta se corrompe por dinheiro, ora gente, você sabe do que eu estou falando. Imagina gente miserável, gente que para comer 2 ou 3 vezes por dia já é uma grande dificuldade. Por isso que eu citei no outro vídeo a professora que se referiu a essas operações como espanta-barata. Não adianta você botar o exército lá, provocar essa temporária situação de segurança, vamos dizer assim, ou pelo menos impressão de segurança, porque depois esses caras vão ter que sair. E aí não adianta, gente. Simplesmente não adianta. Vai voltar tudo como era antes. Ou vocês acham que vai haver mandato coletivo de busca e apreensão nos condomínios de luxo na Barra? Ok, galera? Era só mais algumas coisinhas que eu queria pontuar sobre esse assunto. Esse vídeo ele é inspirado numa publicação da página do Facebook Meu Professor de História. A publicação vai ficar linkada aqui embaixo. Quem gostou desse vídeo, por favor, curte, compartilha. E se quiser ajudar o Saia da Matrix a continuar crescendo, colabora lá com a gente no nosso Apoia-se. Também vai ficar linkado aqui embaixo na descrição desse vídeo o endereço dos nossos mecenas. Tá ok, galera? Falou, valeu e até a próxima!